Filipenses 2. Verso 9, 10 e 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, nossos corações, para vermos o Senhor, sua face. Ó Senhor, clamamos por esta obra que o Teu Espírito faz no coração dos salvos, que é revelar Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, que morreu naquela cruz, que ressuscitou, que está exaltado, à direita do Todo-Poderoso nas alturas. Ah, Senhor, que nesta noite o nosso coração veja, por obra Tua, Senhor, que Cristo Jesus é tudo que nós precisamos. É tudo, Senhor, que o nosso coração realmente precisa neste mundo, Senhor, e por toda a eternidade. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude nesse momento. No nome dele, Senhor, no nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e te louvamos. Amém, Senhor. Bom, já falamos várias vezes isto, né, que tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus exaltado, Filho de Deus entronizado. E a maior glória, né, que nós, como povo do Senhor, pode possuir, pode alcançar neste mundo, é a glória de ver a face de Cristo. Como Paulo, ali no capítulo 4, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, descreveu, mostrou como sendo a vontade de Deus, como sendo essa obra, né, salvadora que o próprio Deus fez no coração de seus filhos, né, brilhando no coração deles, removendo as trevas, né, para que eles possam ver pelo Evangelho, né, a glória de Deus, né, na face de Cristo. E com certeza isso é central, né, para nós. Isso deve ocupar o nosso coração o tempo todo. Essa deve ser a nossa fome, né? Deve ser a nossa sede todos os dias, conhecer o Senhor. Então hoje nós vamos avançar um pouco mais e eu queria compartilhar alguns textos com os irmãos que mostram que todo o avanço que Deus faz na vida dos seus filhos, né, na vida da igreja, ele faz mediante revelação de Jesus Cristo. Isso não só no coletivo, né, mas também no particular. Todo progresso, todo crescimento procede deste milagre que Deus, pelo Espírito Santo, faz no coração do seu povo. De nenhuma outra maneira nós podemos avançar, nós podemos crescer, a não ser que o Cristo de Deus se torne maior para nós. E confiados no Senhor, nós vamos compartilhar um pouco sobre isso hoje, né? Mas a princípio eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguns exemplos, né, onde essa verdade aparece. No livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós temos
o registro daquelas 7 cartas que o próprio Senhor mandou João escrever e enviar para as 7 igrejas da Ásia. E nós encontramos nessas cartas, na maioria delas, né, o Senhor exortando a igreja, repreendendo, né, a igreja por suas falhas, né, por seus pecados. E está bem claro, né, nessas escrituras que a igreja, naquele momento, ela já estava passando por dificuldades, já havia um declínio, né, na vida espiritual dos irmãos. Então o Senhor se manifesta a João, né, e manda ele escrever aquelas 7 cartas e enviá-las às 7 igrejas. Mas eu queria pontuar aí para os irmãos, né, alguns problemas que já eram assim claros, né, presentes na vida das igrejas naquele momento. No capítulo 2, verso 4, carta aos Efésios, né, o Senhor disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Né? Então a igreja que estava em Éfeso foi repreendida por esse pecado, né? Ela já havia declinado no seu amor por Cristo. Né? No versículo 14, já na carta à igreja que estava em Pérgamo, está escrito assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem prostituição. Outro assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Né? Então ali na igreja de Pérgamo tinham, né, 2 doutrinas que foram reprovadas, né, pelo Senhor. O Senhor mesmo chama ela de doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Falsos profetas, né, falsos mestres estavam tendo espaço ali na igreja de Pérgamo. No versículo 20 do capítulo 2, igreja de Tiatira: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, e não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Né? Veja que ali em Tiatira a situação era mais grave ainda. Né? Tinha uma mulher que o próprio Senhor chamou ela de Jezabel, né? E veja que o que ela ensinava, o que ela estava propondo era terrível, né? No capítulo 3, verso 1, igreja de Sardes, a parte final do versículo: conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e estar morto. Terrível, né? Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Né? Então a igreja de Sardes, nesses dias, ela já estava vivendo de aparência, né? Ela tinha nome de que estava viva, mas o Senhor falou: na verdade, você está morto. Né? E a última, capítulo 3, verso 15, né? A igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então a igreja de Laodiceia também estava numa situação bem ruim, né? O Senhor disse que ela não era fria nem quente, né? Era morna. E por causa disso ele estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Né? E isto não muitos
dias, né, depois do Calvário, né, o apóstolo João ainda estava vivo, né? Quer dizer, alguns anos, né? Poucas décadas, e a igreja já estava com uma série de dificuldades, né? Mas o Senhor, como grande pastor das nossas almas, ele vem então em socorro, ele vem trabalhar no meio do seu povo. Ele vem restaurar isso. E como que ele faz? Ele se mostra, né, ao apóstolo João, a princípio, e consequentemente ele se mostra às 7 igrejas, né? Porque João vai escrever a visão que teve e vai descrever a visão que teve. E todas aquelas igrejas, todos aqueles irmãos tomaram conhecimento através das cartas, né, de como ele foi visto por João ali na ilha de Patmos, né? Então, no capítulo 1, a partir do verso 9, nós temos o registro da visão que João teve do Filho de Deus. Então, aqui nós temos o remédio de Deus para o seu povo. Aqui nós temos Cristo curando, né, sarando, renovando a sua igreja. Esse é o caminho do Senhor. Essa é a maneira como Deus sempre restaura o seu povo. Então diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Observe, irmãos, que João nunca havia visto o Senhor Jesus desta maneira. Ele já havia visto ele ressuscitado, né? Ele já havia visto ele no Calvário. Ele já havia visto o Senhor lá no monte quando ele se transformou, né? Ele foi, desceu uma nuvem de glória sobre ele, né? Mas em nenhum momento João havia visto o Senhor como ele está vendo agora, né, na ilha de Patmos, como ele está descrevendo o Senhor aqui. Verso 14. E na sua cabeça e cabelos, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. E quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então o Senhor, ele se mostra a João de uma forma nova, né? Maior. João nunca havia visto o Senhor desta maneira. E a visão foi tão grandiosa, né? Tão profunda, tão poderosa, que João caiu como morto.
e o próprio Senhor teve que colocá-lo de pé novamente, né? Por causa do peso, né? Do impacto da visão que João teve. E às vezes eu fico imaginando, irmãos, como isso deve ter afetado, né, a vida do apóstolo João. João, ele tinha conhecimento dessas dificuldades, né, presentes na vida da igreja. E ele estava ali preso em Patmos, talvez preocupado, né? O que será do povo do Senhor, né? O que será da igreja? Eu estou velhinho, só eu estou vivo dos apóstolos, né? Mas, de repente, ele tem essa visão do Senhor. E ele vê que o Senhor tem todas as coisas em suas mãos, né? E que ele é poderoso e soberano, né? Sobre tudo e sobre todos. Com certeza, João foi renovado, né? Foi avivado naquele momento da sua vida. Irmãos, é disso que nós precisamos. É esse tipo de experiência que nós precisamos ter com o Senhor, não uma vez, nem duas, mas sempre. O Espírito de Deus foi derramado para revelar Cristo, para mostrar quem Cristo é, para tirar de nossos olhos espirituais o véu que o pecado colocou e tirar de tal maneira que possamos realmente conhecer o Filho de Deus, ver a sua glória. E como resultado disso, como consequência disso, temos a nossa vida empurrada para frente, levada para cima, porque é a face gloriosa de Jesus que sustenta todas as coisas nos céus e na terra para a glória de Deus. Às vezes, irmãos, nós cometemos, né, o grande erro de achar que podemos reanimar o nosso coração de alguma outra maneira. Quem sabe uma teologia nova, né? Quem sabe uma doutrina nova, quem sabe alguma agenda nova, né? Quem sabe um líder novo, né? Esse líder já estou cansado dele, né? Estou cansado desse pastor, vou arrumar outro. Quem sabe, né, um outro pastor pode ministrar na minha vida e eu fico animado, né? E a lista de coisas que nós podemos lançar mão na tentativa de animar o nosso coração pode ser bastante grande, mas todas elas são pobres e fracas. A única agenda, né, que pode realmente nos conduzir até o fim é o Filho de Deus. Por isso que o autor de Hebreus diz que nós devemos correr a carreira olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o Senhor. Eu quero dar mais um exemplo. Vocês se lembram daqueles dois discípulos que estavam indo para Emaús, depois que o Senhor foi crucificado, né? Abre comigo lá em Lucas 24. E eles estavam tristes, né? Porque eles não haviam entendido ainda o Evangelho. Eles não sabiam que o Senhor havia ressuscitado. Lucas 24. Eles ficaram animados por um tempo, com algumas expectativas que eles deram, né, para os seus próprios corações, mas de repente o Senhor vai para a cruz, morre, é sepultado, e eles disseram, agora tudo acabou, né? Vamos voltar para casa e esquece, né? Lucas 24, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios.
E iam conversando a respeito de coisas, de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, eles não viram o Senhor ressuscitado, né? Não reconheceram ele e não aconteceu nada, né? Continuaram tristes e voltando para casa da mesma maneira. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatra, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então veja que eles estavam arrasados, né? Desiludidos, sem esperanças, entristecidos, né? E junto com o Senhor, andando com ele na estrada, conversando com ele, mas não tinham olhos para ver o Filho de Deus. O Filho de Deus que triunfou, estava vivo, né? E que era tudo e muito mais do que eles esperavam, eles sabiam, eles conheciam, e os seus corações eram capazes de desejar, né? Mas eles não tinham conhecimento, estavam cegos para aquilo. Verso 25. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aqui os olhos desses dois discípulos foram abertos. Não eram os olhos físicos, porque esses já estavam abertos desde lá do começo da jornada. Que olhos que foram abertos aqui? Os olhos espirituais, aquele que realmente precisa ser aberto. Você pode caminhar como esses dois aqui caminharam, né, ao lado do Senhor, sem ver o Senhor. Qualquer um de nós pode tropeçar aqui, a menos que o Espírito de Deus nos ajude. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Na mesma hora, se levantaram e voltaram para Jerusalém. Eu não fiz a conta aqui quantos quilômetros dá
60 estádios. Eu não fiz. Hã? 11. Quem já fez uma caminhada aqui de 11 quilômetros? Mas ida e volta. Porque eles já tinham vindo, né? 60 estádios. Chegaram em casa. Ali eles viram o Senhor. Na mesma hora, diz o texto, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. E eu duvido que eles voltaram na mesma velocidade. Eles voltaram turbinados para Jerusalém. E foram se encontrar com os demais para dar a boa notícia que eles tinham visto o Senhor Jesus. Irmãos, esse é um milagre. Esse é um milagre, o único milagre. Não é o antidepressivo que vai tirar o homem lá do fundo do poço, lá do buraco. É ver a face de Cristo que tira ele de lá. Não é uma agenda nova, um pastor novo, um trabalho novo, uma casa nova, um carro novo, uma mulher nova. Nada desta terra tem poder para tirar o coração do homem desse lugar de frieza, de morte, de sequidão, dessa terra seca. Ele precisa ver o renovo de Deus, ele precisa ver a face do Senhor, porque é na face do Senhor que está a glória de Deus, é ali que ele vê Deus. Homens entristecidos, cansados, desanimados, já sem esperança, incrédulos. Mas quando socorridos pelo próprio Senhor, viram ele ressuscitado, eles tiveram as suas forças renovadas e voltaram correndo para Jerusalém. Aquela promessa que Deus fez através do profeta, que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, ela se cumpre aqui, irmão, em Cristo Jesus. O cansado que corre, corre, e aquele que corre, corre e não fica cansado, quem é? É aquele que corre, corre olhando para a face de Cristo. O vitorioso, aquele que está no trono, aquele que é o Senhor. Vocês se lembram de Simeão? Não vou ler o texto, que é um texto longo, né? A história é conhecida dos irmãos. Simeão foi aquele homem que esperava a vinda do Messias, juntamente com Ana, né? A profetisa Ana. E o Espírito Santo revelou para Simão que ele não morreria sem antes ver a face do Messias. E depois de aguardar bastante tempo, finalmente, levado pelo Espírito Santo, ele estava no templo no dia em que José e Maria levaram Jesus para cumprir o que mandava a lei, para ele ser circuncidado, né? O 8º dia de vida. E Simeão, então, pôde pegar o menino nos braços, né? E contemplar, como ele mesmo diz, a salvação de Deus. E ele fala algo maravilhoso quando ele está com o Senhor Jesus nos braços, né? Ele ora a Deus e diz: Senhor, agora o Senhor pode despedir o seu servo em paz, porque os meus olhos já viram a sua salvação. Mas eu fiquei pensando nisso hoje, meditando nisso. O fato de Simeão ter visto o Salvador, imediatamente preparou ele para morrer. E não tem nada que necessite de mais ânimo, e mais força, e mais disposição, e mais confiança, e mais certeza para o homem, para o Filho de Deus, do que para enfrentar a morte. E Simeão diz: agora eu estou pronto para morrer.
ver o Filho de Deus, ver o Messias, foi suficiente para Simeão dizer para o Senhor, agora eu posso morrer. Que coisa maravilhosa, irmão. Coisa maravilhosa. Até então, ele não havia dito isso. Mas agora ele está dizendo, agora eu estou pronto para morrer. Agora eu posso ir. Agora o Senhor pode me levar. Nenhum desafio aqui nessa terra pode ser igual ao desafio de enfrentar a morte ou de encarar a morte, ou o momento de deixar esta vida e estar na presença do Senhor. Mas ver o Filho de Deus fez isso no coração de Simeão. E como nós precisamos disso. Como nós necessitamos disso. Que a face do Senhor nos leve até o último dia. Até o último momento. E ali cada um de nós possa dizer, estou pronto, Senhor. Paulo pode dizer no final da sua vida, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele vai me dar a coroa. Eu sei em quem eu tenho crido. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que todas as coisas, elas foram escondidas em Cristo Jesus. Deus escondeu, e é bem isso mesmo, Deus escondeu todas as coisas em seu Filho Jesus Cristo. Sendo assim, tudo que nós podemos conhecer de Deus está em Cristo Jesus. Portanto, se quisermos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer o seu Filho Jesus. Quando Paulo escreve aos Colossenses, abre comigo lá em Colossenses capítulo 2. Versículo 1. Colossenses 2:1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortados e vinculados juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, todas as coisas pertencentes a Deus estão escondidas em Cristo Jesus. E Paulo está orando para que o Espírito de Deus ajudasse os irmãos para que eles pudessem ver o Senhor Jesus e experimentar em seus corações esse poder que vinha desta compreensão. Ou seja, à medida que eles iam compreendendo o mistério de Deus, que era Cristo Jesus, eles iam se tornando pessoas mais fortes e vitoriosas no Senhor.
No Evangelho de Mateus, capítulo 11, nós temos uma palavra do Senhor Jesus que está relacionada com isso. Veja o que o Senhor diz. Mateus, capítulo 11. Verso 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Que coisa maravilhosa, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes lemos esses últimos 3 versículos fora do contexto e perdemos a glória desse texto. Para quem o Senhor está prometendo, né? Ou quem o Senhor está encorajando a trocar o fardo leve, pesado por um leve? Senão aqueles, né, que, ajudados por Deus, conheçam Ele, o Senhor Jesus Cristo. O fardo pesado não é tirado. E o fardo leve não é colocado no lugar sem que o coração conheça Jesus. Sem que o coração conheça Deus. Não foi isso que Jesus disse? E ele disse que esta é a vontade de Deus. É a obra de Deus. Esse é o caminho do Senhor. É assim que o Senhor abençoa a nossa vida. É assim que o Evangelho acontece. É assim que o Evangelho funciona. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Por quê? Porque ocultaste estas coisas aos sábios. Então tem homens que não veem Cristo. Nunca conhecerão o Filho de Deus. E viverão as suas vidas com um fardo nas costas, muito pesado. Irão gemer todos os dias da sua vida, porque o alívio só vem, o cargo leve só vem, quando vemos a face do Filho de Deus. Quando encontramos realmente o Senhor exaltado. Quando vemos aquele que está no trono. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Não há nada para nós e para ninguém fora de Cristo Jesus. É correr atrás do vento. É pular no vazio. Este é o fardo pesado. Aqui é o lugar do sofrimento. Aqui é o lugar onde o homem geme fora do Filho de Deus, porque tudo foi entregue a Cristo Jesus. Todo joelho terá que se dobrar, toda língua terá que confessar. Toda alegria, toda paz, todo gozo, toda bênção, toda herança, toda vida eterna está em Cristo Jesus.
Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmãos, veja que coisa tremenda isso. Ele disse, o Filho conhece o Pai. Mas, se um homem, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, tiver seus olhos abertos, ele também pode conhecer o Pai. Não é isso que está escrito aqui? O Filho conhece o Pai conhece o Filho. Mas não, o Senhor Jesus não parou aí. Mas também aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, quando o Senhor Jesus se mostra a um de nós, ele se mostra para revelar o Pai. É aqui que nós conhecemos o Pai. É na face de Cristo que nós conhecemos Deus. Felipe pediu, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse, Felipe, mas eu estou há tanto tempo com vocês. Quem me vê, vê o Pai. Você quer deixar seu fardo pesado? Você quer encontrar o fardo leve? Você precisa ver a face de Cristo. Porque se você vê a face de Cristo, você vê a glória de Deus. Se você vê a face de Cristo, você vê todas as coisas que realmente têm valor e significado e que dá razão para a nossa existência. Mas sem olhos para ver o Filho de Deus, nós só conhecemos a tristeza, a angústia, a fraqueza e a morte. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é que o Senhor Jesus pega e tira da nossa cabeça, de nossas costas, né, um peso e joga do lado e diz, agora você pode ir que você ficou leve. Não. Como que ele tira o fardo? Como que ele alivia a nossa vida? Quando nós vamos a ele. Vinde a mim. Como consequência disso, como resultado disso, vinde a mim, os cansados e os sobrecarregados. Se formos a ele, seremos aliviados. Por quê? Porque veremos a face de Deus. Veremos o mistério de Deus. Veremos o propósito de Deus para todas as coisas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando conhecemos o Senhor, o nosso fardo fica leve. Homens cansados tiveram forças para correr mais 11 quilômetros. Isso é uma parábola, porque essa força, esse vigor é espiritual, mas que pode ser visto ali até na disposição física daqueles dois discípulos. No Evangelho de João, capítulo 1, quero ler esse texto também. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 4. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Maravilhoso.
Verso 4, né? A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Irmãos, quando conhecemos o Senhor e vivemos nele, quando a vida do Senhor é derramada sobre nós, o texto aqui diz que ela se torna a nossa luz. A nossa luz. Luz fala de direção, né? De norte, de rumo. O salmista diz que a palavra de Deus era lâmpada, é lâmpada para os nossos pés. Então, quando nós conhecemos o Senhor de uma forma viva, real, verdadeira, no nosso coração passa a existir luz que vem desta vida. Ou seja, a nossa jornada aqui neste mundo, ela tem norte. Ela tem direção. Ou seja, nós sabemos o que realmente importa. Nós sabemos realmente o que o nosso coração precisa. Não vivemos mais no engano. Conhecemos agora o significado da nossa existência. Os nossos pés encontram, né, uma rocha. Não vivemos mais à mercê do vento, né? Que vai para lá e vem para cá e não sabemos o que queremos. Hoje queremos uma coisa, amanhã queremos outra e nunca estamos satisfeitos com nada. Nosso coração é vazio, o nosso coração é inconstante. Hoje isso é importante, amanhã já não é mais importante. Assim vive o homem que não tem a luz que procede da vida, ou seja, que não tem a direção que procede do Filho de Deus. Quando olhamos para o Cristo exaltado, os nossos pés são firmados numa direção. Repetindo o autor de Hebreus, ele disse: correi a carreira, né, olhando ou contemplando o Senhor Jesus, né, o autor e consumador da vossa fé. Irmãos, nenhuma sabedoria humana, nenhuma instrução humana, nenhuma filosofia humana, nada que seja dos homens, que seja deste mundo, que seja desta terra, é capaz de dar para o nosso coração um norte verdadeiro, genuíno, que nunca vamos ter a necessidade e a vontade de tomar outra direção. Nada nesse mundo é capaz de fazer isso. Só o Filho de Deus. Só a vida do Senhor em nós.
A coisa mais triste que tem é chegarmos à velhice e ainda não sabermos por que estamos aqui e o que estamos fazendo aqui nesse mundo. E aí? Tô aí, né? A vida está me levando. Não é assim? Vou ver se eu ganho um pouco de dinheiro. Vou ver se eu faço, se eu divirto um pouco. Vou ver se... Ainda está procurando o caminho para andar. Porque o único que dá realmente um caminho no coração, aquele que nunca você vai ter a necessidade e a vontade de sair dele, é o Filho de Deus, é a sua face. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Está perdido. Mas quem está na luz, ou quem caminha olhando para a face de Cristo, ou quem caminha no desfrute desta comunhão com o Filho de Deus, ele sabe para onde vai. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, já vamos para o final, viu, irmão? Mateus 13. Andaram me puxando a orelha aí, que eu estou demorando demais, né? Então vamos ver se eu consigo diminuir aqui. Mateus 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45. O reino do céu é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem, vende tudo o que possui e a compra. Então, o Senhor Jesus precisa ser achado por nossos corações, porque ele está escondido. O próprio Senhor falou estas palavras aqui. Foi ele que disse isso. Que o reino do céu é como um tesouro oculto num campo. E aquele que acha esse tesouro para possuí-lo, ele precisa ir vender tudo que ele tem e comprar aquele campo. Você não acha tesouro aí jogado por cima da terra, está sempre escondido. Quando ele existe, ele está escondido. E muito bem escondido. E nem uma pérola, uma grande pérola. É necessário procurar. Procurar. É uma outra maneira de dizer aquilo que vemos no texto anterior. Está escondido, está em Cristo, está na face do Senhor. Havia uma imensidão de glória no Filho de Deus que o apóstolo João não conhecia. Mas para a alegria dele, para a alegria da igreja naquele tempo e para a alegria nossa hoje, o Senhor se mostrou a João de uma forma maravilhosa naquele momento. Querido, há tanta coisa em Cristo que se o Senhor te mostrar, você será mudado infinitamente. Há tanta coisa gloriosa no Filho de Deus. Se teu coração vê,
Você será transformado em alguém jubiloso nesta terra. Em alguém que marchará a passos firmes para a glória. Alguém que será capaz de dizer como Simeão, agora estou pronto para morrer. Será capaz de fazer como aqueles dois ali em Emaús. Eu que achava que tudo já havia acabado e que não havia mais o que ser feito, descobri que nem começamos ainda. Se o Senhor se mostrar, irmãos, para nós, de uma forma nova, maior do que aquela que nós conhecemos até hoje, nunca mais seremos as mesmas pessoas. A nossa casa será completamente mudada. No Antigo Testamento nós temos alguns acontecimentos onde o Senhor se mostrou a alguns homens e, para começar, o Senhor mudava o nome deles, né? Eles não eram mais chamados pelo mesmo nome. Tamanha era a mudança que acontecia ali. Então, ao invés de procurarmos alguma solução nos homens, numa nova agenda, num novo pastor, ou quem sabe ler um livro legal, ou aquele passeio, ou aquela conferência, ou isso, ou aquilo, nós precisamos buscar a face do Senhor e clamar para que Ele se mostre a nós. Só a face dele pode realmente transformar nosso coração. No capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 10, o Senhor disse assim que Ele veio para nos conceder vida. Mas vida abundante, irmãos. Isso não é muito dinheiro na conta. Isso não é carro do ano. Isso não é ficar bonitão. Ser o cheiroso da turma. Não. Vida abundante é Cristo Jesus em nós. É mais do Filho de Deus. No capítulo 3 de Efésios, Paulo está orando. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa oração de Paulo. Efésios 3. Versículo 15. 14 ali. 3,14 de Efésios. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que coisa tremenda. Que o Filho de Deus habite os vossos corações pela fé, está orando Paulo. E como consequência disso, vocês, santos de Deus, possam acessar e experimentar e conhecer, né, todas as riquezas maravilhosas do Senhor Deus. E Paulo diz que essas riquezas maravilhosas de Deus são sempre maiores do que tudo aquilo que nós conseguimos pensar e pedir.
Mas isso só acontece se o Filho de Deus estiver enchendo o coração. Se ele estiver sendo visto por nós, porque todas as coisas estão em Cristo Jesus. Sem contemplar o Filho de Deus, não há inspiração para conhecer e desfrutar coisas grandiosas, porque essas coisas grandiosas, elas estão em Cristo. Se não for assim, a oração fica vazia e sem realidade. E isso não era o que Paulo estava fazendo aqui. Sejam cheios de Cristo. E aí, o fruto disso é uma avalanche, né, de riquezas que vem do Senhor para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para finalizar, irmãos, eu queria uma aplicação aqui, né, algumas, rapidinho. Não existe nada pior para o ser humano do que viver por conta própria. Não existe nada pior do que ficar preso, né, a si mesmo e entregue ao seu próprio coração e ao seu próprio pecado. Nós somos seres caídos. Somos salvos em Cristo. Mas ainda essa realidade de sermos pecadores está conosco. E ai daquele que vive os seus dias preso a si mesmo, tendo o seu próprio coração como o único lugar que ele conhece, que ele transita, que ele desfruta. Isso é um inferno. Foi daqui que o Senhor nos tirou. Esse é o nosso êxodo. Esse era o nosso cativeiro. Foi daqui que o Senhor nos tirou com mão forte e nos colocou em Cristo Jesus. Hoje não precisamos mais ficar olhando para nós, olhando para o nosso coração, para as nossas entranhas. Se vivermos assim, vamos sucumbir, vamos viver uma vida miserável. A salvação nos coloca lá no Senhor, lá em Cristo, e diz: olhe para Ele. Ele é a fonte, Ele é a vida, Ele é a luz para os seus pés. Ele é o poder para a sua jornada. Ele é a sua paz. Ele é a sua bênção, Ele é seu gozo. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, quando ele dá uma vasculhada dentro de si, ele fica desesperado. E ele vai dizer: miserável homem que sou, quem é que vai me livrar dessa morte? Abre comigo lá em Romanos capítulo 7. Você precisa ouvir esse texto mais uma vez. Talvez você está vivendo há muito tempo preso aí. Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o mal que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim.
porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ser escravo de si mesmo, ou ficar preso em si mesmo, é um inferno. É o pior lugar para estar. Aqui só há sofrimento e angústia. Mas o Filho de Deus veio para nos libertar. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que Cristo está sendo formado em nós. Ele pode dizer de si mesmo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Este é o lugar da bênção. É aqui que nós precisamos ficar. E isso é prático, irmão. Isso é nosso dia a dia. É assim que devemos deitar e levantar de nossa cama. É assim que nós devemos almoçar e jantar em Cristo Jesus. Quero ler o último texto, 2 Coríntios. Capítulo 10. Verso 1. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu mesmo rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Paulo está dizendo, eu não vivo mais como um homem caído, eu não vivo mais como um pecador, eu não vivo mais como um homem sem Cristo. Porque embora andando na carne, ou seja, ainda nesse corpo, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Que maravilha! Há fortalezas, irmãos, dentro de nós. Há sofismas dentro de nós. Há muitas coisas que prendem o homem quando ele está vivendo na carne, ou seja, separado de Cristo. Ou vivendo a vida mundana, a vida dos homens, como descendentes de Adão. Mas os santos que estão em Cristo têm armas poderosas para batalha que eles enfrentam aqui neste mundo. E, disse Paulo, poderosa para destruir essas fortalezas, esse sofisma e essa altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aonde que podemos conhecer a Deus? Na face de Cristo. Então há muitas coisas no nosso próprio coração
que lutam para impedir que os nossos olhos sejam colocados no Senhor. Como Paulo disse, levados à obediência de Cristo. Ou façam com que o nosso coração se sujeite a Cristo. E, portanto, vamos conhecer a Deus e seremos livres já neste mundo. E então experimentaremos o fardo leve que Cristo disse para os seus: venham a mim e vocês vão experimentar o meu fardo, porque ele é leve. Querido, olhe para o Senhor. Viva a vida olhando para o Filho de Deus. Clame para que o Espírito de Deus te mostre o Senhor Jesus cada vez numa medida maior. Se sujeite a Cristo de todo o coração. Você conhecerá a Deus. E as mazelas da tua vida serão derrotadas, serão destruídas. E assim, daremos glórias a Deus. E viveremos a vida abundante que o Senhor prometeu para o seu povo. Do contrário, irmãos, não há esperança para nós. Nenhuma outra receita funciona. Não tem nenhum outro remédio. Ninguém e nada será capaz de trazer verdadeira alegria e paz para o nosso coração, a não ser a face do Senhor. Nosso Deus, no nome de Jesus te suplicamos.